que é o sucesso. Para um comerciante, pode ser clientes fiéis. Para uma pequena empresa, talvez equilíbrio financeiro. Para o investidor, resultados. Cada empresa e gestão tem seus próprios desafios. Mas a certeza é que o sucesso não acontece sozinho. Nós precisamos de parceiros e aliados para enxergar além dos números, acreditar em algo maior, inovar, evoluir e crescer. A Aro Contabilidade oferece soluções personalizadas com suporte completo além do convencional. Do societário ao planejamento, do trabalhista ao tributário, da gestão fiscal à estratégia, do compliance à LGPD, do Big Data à análise de dados, do blockchain à cloud computing. Sempre unindo expertise e inovação para atender todas as necessidades contábeis de seus clientes com excelência. Com 4 unidades localizadas em Americana, São Paulo, Limeira e Santa Bárbara do Oeste. 180 colaboradores, mais de 2.000 clientes. 25 anos de um compromisso que nos leva além. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Xuxa Autopeças está de casa nova. Agora estamos na Avenida Anhanguera, número 300, no Jardim Conceição, em Santa Bárbara do Oeste, em um espaço mais amplo, organizado e preparado para oferecer ainda mais conforto e praticidade. Chegou o momento de mostrar a você uma nova fase da nossa história. Você vai encontrar muito mais opções de peças, diversidades completa de produtos para cuidar do seu veículo com qualidade. Tudo isso em um local de fácil acesso, com pontos estratégicos para estacionar e chegar sem complicação. Venha nos visitar e tomar aquele cafezinho no ponto, Avenida Anhanguera, número 300. Também entregamos para você no seu endereço, com agilidade e segurança. Xuxa Autopeças, mais estrutura, mais agilidade, mais perto de você. Lucas Feitosa, o shopping da pesca, iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o shopping da pesca. Rua do Cobre, 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o shopping da pesca. Mauro Terraplenagem. Para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e Locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e Locação. Rua da Blenda, 306, no Jardim Pérola. Com o telefone 3458-6017. WhatsApp 19-99781-8058. Mauro Terraplenagem. Pai, você sabe qual é a farmácia que vai sortear uma moto novinha? Claro que eu sei, meu filho. É a Farmácia e Manipulação Prata 1. Na Farmácia e Manipulação Prata 1 tem medicamentos a preços acessíveis. Lá tem a Farmácia Popular, onde você pode conseguir medicamentos de graça para doenças como diabetes, hipertensão e rinite. Também tem um laboratório de manipulação que prepara os melhores medicamentos para o bem-estar de toda a comunidade. A Farmácia e Manipulação Prata 1 está comemorando 44 anos e preparando uma festa incrível. Então vamos aproveitar, pai. Vamos lá, filho. A Farmácia Drogaria Prata 1 fica na Avenida da Indústria, 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. O telefone é o 3457-9430. Comprar um imóvel é um momento tão especial, tão importante na vida da gente, não é mesmo? E eu ouso dizer, muito emocionante também. Seja ele o primeiro imóvel ou como investidor.
Consegui o meu próximo imóvel. Sabe por quê? Porque é uma conquista, é uma realização de sonhos, é uma vitória. E falando em sonhos, a Nação Imóveis está aqui para ajudar você a realizar esse sonho. Nós temos o imóvel ideal para você. Trabalhamos com todos os tipos de imóveis residenciais, pequeno, médio e alto padrão, comercial, industrial. Atendemos todo o território nacional e internacional também, já realizamos sonhos fora do Brasil também. Você está procurando o seu imóvel? Nós temos para você o imóvel que você merece, que você sonha. Eu, Jéssica, e toda a minha equipe estamos preparados, esperando você para realizar esse sonho junto com você. Chame aí, vem com a Nação Imóveis, vem realizar o seu sonho. Quer construir sem ter dor de cabeça? É aqui com a Nação Construtora. A Nação Construtora cuida de tudo para você, desde ali do rascunho do seu projeto até o término da sua obra. Esse término, quero dizer, até ali com acabamento, tudo prontinho para você desfrutar. Construímos todos os tipos de imóveis residenciais, comerciais, industriais também, pequeno, médio e alto padrão. Você quer construir e não sabe por onde começar? Comece agora. Chame aí. Eu, Jéssica, da Nação Construtora, e toda a minha equipe estamos aqui prontamente para te atender e construir o seu sonho junto com você. Vem com a gente, vem com a Nação Construtora. Tudo bem? Uma ótima noite. Estamos chegando com mais um RCTV News Podcast. Hoje é quarta-feira, dia 8 de outubro de 2025. Quero agradecer mais uma vez, viu, a você que está conosco. Você acompanhou há pouco, né, já no início aqui do nosso podcast, os nossos parceiros, os nossos colaboradores, amigos, né, que nos fazem e nos permitem fazer mais um capítulo dessa história do RCTV News Podcast. Hoje com um convidado super especial, hein? Tem um sobrenome de peso, mas tem uma personalidade de peso maior ainda e vai falar conosco sobre o seu trabalho na Prefeitura de Americana. Mas antes, quero pegar aqui a nossa saudação do nosso irmão, nosso amado amigo, pastor Rubens Cunha. Rubens, boa noite, prazer mais uma vez tê-lo conosco aqui no RCTV News Podcast. Boa noite, Vladimir. Boa noite a todos vocês, amigos, parceiros. Para mim é uma honra, né? Principalmente esse convidado, que é um convidado especial. Então, primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, por esse programa. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse privilégio de estar aqui nesta noite. Senhor, obrigado pelos parceiros, obrigado, meu Pai, pelos patrocinadores. Você que está acompanhando, né, pelo Facebook, muito obrigado. Eu agradeço, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. No primeiro podcast, nós recebemos o prefeito de Americana, Chico Sardelli. E hoje estamos recebendo o filho dele, Franco Sardelli, chefe de gabinete da Prefeitura de Americana. Franco, muito boa noite. Obrigado por atender o nosso convite. Prazer tê-lo aqui. Boa noite, Vladimir. Boa noite ao pastor Rubens. Boa noite a todos que estão acompanhando aqui o podcast do RCTV News. É um prazer sempre estar aqui falando com vocês e gostaria já de primeira mão, parabenizar o trabalho que vocês fazem pela comunicação de toda a região aqui, né, da região metropolitana de Campinas. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Legal. Já temos presente, né, Rubens? Temos um presente aqui para o nosso convidado. Todo convidado vem como um presente, né? A presença do convidado já vale, mas recebe um presente também. Quero entregar para você, Franco. Nossa caneca personalizada aí. Olá. Caneca personalizada. Isso. Agradeço muito. Legal. Vou usar. Eu tomo todo dia café numa caneca minha do São Paulo. Agora eu consigo tomar um dia na do São Paulo e um dia na personalizada Franco Sardelli. E você toma só o café? Como você gosta do café? Mais forte, mais fraco, com açúcar, sem? Eu não gosto muito forte, não. Mas eu gosto daquele de... Não é daquele de máquina, eu prefiro aquele... Coado, né? No coador mesmo. Das aí, antigas. Mas também não tomo muito, não. Tomo só um pouquinho, Ô, Franco, queria que você começasse falando pra gente sobre
qual o trabalho que desenvolve um chefe de gabinete, né? Imagino que é ali dando uma passeada por todas as secretarias, meio que assumindo um pouco de cada uma das funções de uma prefeitura. Fala pra gente. Com certeza. Eu costumo dizer que o trabalho do chefe de gabinete, se você for pegar a parte do labor mesmo, ela é bem burocrática, tá? Você aparece pouco, né? Sim, você passa toda a questão de portarias, decretos, toda a parte logística interna da prefeitura. Mas, para simplificar, eu acho que o chefe de gabinete, o principal trabalho dele é ser um para-raio do prefeito, vamos dizer assim. Porque você tem muitas conversas no dia a dia, atende muita população, atende o pessoal da própria prefeitura, servidores públicos, etc. Então você consegue filtrar um pouco das sugestões, das críticas, das reclamações, da população em geral, dos servidores, para poder passar para o prefeito de uma maneira mais mastigada. E além disso, você é a voz do prefeito junto com as outras secretarias, né? Que eu acho que esse é o grande papel de você conseguir organizar e planejar todas as ações da prefeitura junto todas as secretarias e todas as autarquias também, que no caso de Americana nós temos o DAI, a Gama e também o Ameriprev. Então esse é um pouco do trabalho, você é esse meio de campo do prefeito junto às secretarias e é um pouco do para-raio do prefeito para você entender o que está acontecendo e passar para ele de uma maneira mais mastigada, dar aquele último toque para ele marcar o gol. E para isso você tem que estar sempre em contato com o prefeito, o tempo todo. Com certeza. Diariamente. Certeza. Hoje em dia já não existe mais dia de trabalho e dia de descanso. Em casa sempre foi assim, que sempre foi política, né? Então, nos almoços de final de semana falava-se muito sobre política. Agora, mais ainda, né? Sobre política, sobre o trabalho do dia a dia. Então, e isso que eu queria saber. O fato de você ser filho do prefeito facilita esse trabalho? Dificulta? Tem algumas peculiaridades? Como é? Para mim ainda, por ser filho, eu ainda sinto que assim, eu quero tratar a todo momento de trabalho, né? Mesmo, de vez em quando meu pai, com a experiência dele, ele fala, viu, agora não é hora da gente falar de política, não é hora da gente falar de trabalho, é hora da gente curtir a família, é hora de eu curtir meu neto, o dia do nosso trabalho é de segunda a sábado, segunda a sexta, mas... depois passa um tempinho, ele fala, viu, sobre aquilo que você me falou lá, ele mesmo volta no assunto. Então, é um padrão ali, a política e o trabalho está presente sempre, seja na mesa de jantar, seja no sofá de casa, nós estamos lá sempre falando um pouco sobre esse assunto. Rubens? Franco, eu queria que você falasse sobre esse desafio, principalmente da parte da saúde e o futuro, né? Porque a Americana, não é porque é o seu pai, mas depois que ele entrou, mudou, é lógico que tem muitas coisas para fazer ainda, mas sobre a saúde e sobre o futuro. Rubens, eu acho que saúde é sempre uma questão que a gente tem que ficar muito atento em qualquer lugar, seja no público, no privado, porque você está mexendo com a vida das pessoas, né? Você está mexendo com o dia a dia, com uma situação complicada que alguém pode passar, tal. Então eu sempre escutava, antes de entrar, o pessoal falando, saúde é um saco sem fundo, você vai sempre gastar e não vai te dar o resultado desejado. E não é isso que a gente está vendo, não é isso, eu acho que é o contrário que a gente está vendo. O prefeito investiu muito na saúde, eu consigo te falar pelo menos 5 tópicos aqui que fizeram toda a diferença. Reabertura de 2 UPAs, abriu a UPA São José e também abriu a UPA Dona Rosa. São 2 serviços de saúde, de atendimento 24 horas que estavam fechados na cidade americana. Fizemos a reabertura de 7 unidades básicas de saúde que estavam fechadas e foram reabertas. Nós conseguimos trazer para a cidade americana a Unacom, que é a unidade de alta complexidade em tratamento de câncer, e também conseguimos fazer a reforma da maternidade, que desde a inauguração do Hospital Municipal nunca tinha sido reformada. Então, assim, hoje você conta lá com um serviço de infraestrutura, de mobiliário de primeiro mundo, em todas essas que eu estou falando para você. E detalhe que nas unidades de pronto atendimento, nós temos uma satisfação do usuário de mais de 92%, ou seja, 92% dos usuários ali classificam aquele serviço como ótimo ou bom. Então esse é um número espetacular. Além disso... Muito acima da média, né? Muito acima da média. É um serviço de excelência. Isso eu posso falar sem sombra de dúvida, com medo nenhum de falar que é um serviço de excelência, porque o pessoal, a satisfação do usuário, ela é de primeiro grau, vamos colocar assim. E além disso, outro dado importante, nós pegamos a saúde pública, quando você pega, ela é sempre tratada em números para você tratar com o Ministério
da saúde, do governo federal. Nós pegamos a cobertura de saúde básica do município de Americana em 11%. Ou seja, 11% da população de Americana estava cadastrada como usuários da saúde pública. Hoje esse número já chega a 70%. O nosso objetivo em 4 anos era chegar a 50% e depois da reeleição era chegar a 65%. Hoje nós nós terminamos os 4 anos, o primeiro mandato, com 60%. Hoje nós já estamos quase em 70% e até o final dos 8 anos queremos chegar a 80% de cobertura de saúde básica. Por que isso é importante? Porque você consegue ter ideia onde estão as pessoas, quem são os usuários e fazer um acompanhamento mais constante de todos eles. Para que isso significa para o Ministério da Saúde? A cidade americana está atendendo 80% da sua população com a saúde pública, entendeu? Então é um número muito grande, é um número muito significativo para a saúde pública. Faz com que a saúde pública seja pública realmente, né? Com certeza, e a gente consegue também, Vladimir, majorar os repasses que o Ministério da Saúde faz para o município de Americana. Ou seja, ele olha, ele fala o seguinte, opa, eu ia repassar para Americana o máximo, estou dando um exemplo, tá? Um número chulo aqui. Eu poderia repassar para Americana R$1 milhão. Ela só tem 10% da população cadastrada aqui, então eu vou passar R$100 mil. Agora tem 80%, 70% cadastrado, vou passar 700, 800 mil reais. E aí elas começam a olhar e falar assim, opa, a Americana consegue fazer um serviço de excelência na saúde. E eles começam a olhar e falar, viu, a Americana tem interesse em fazer um convênio com o governo federal para fazer mais cirurgias de catarata, cirurgias de coluna, e aí a Americana começa a captar todo esse recurso e começa a ampliar o seu serviço de saúde. Ou seja, para a cidade é sensacional, para o usuário melhor ainda. Deixa eu só contar um depoimento aqui, né? Eu estive por 2 semanas seguidas, assim, 2 sextas-feiras em 2 semanas seguidas, levei o meu filho até a UPA Dona Rosa, né? Isso, lá embaixo, perto do Mário Covas, aquela região ali, muito bem atendido. São jovens médicos, mas médicos de muita qualidade e atenciosos, né? Como é difícil a gente ver médico atencioso, né? Na rede pública principalmente. Mas ali todos muito atenciosos, então quero aqui registrar o agradecimento, né, a toda a equipe lá da UPA, porque o atendimento feito ao meu filho lá foi de primeira. Agradeço mesmo, melhor do que convênio. Ele tem convênio, mas como moramos ali mais próximos, o levamos até a UPA, ele foi muito bem atendido. Aliás, uma prestação de serviço aqui, tem vagas de emprego abertas na Unacom, o Botão vai me ajudar aqui no hospital e na UPA São José, né? Então, são administrados pela Santa Casa de Chavantes. Então, se você está desempregado, tem alguns cargos específicos, entre lá no site da Santa Casa de Chavantes, na aba Trabalhe Conosco, lá tem o edital completo para você saber exatamente as vagas e como você faz para participar também dessas vagas de emprego. Ô Franco, antes de dar sequência nas outras áreas além da saúde, queria voltar um pouco para que você contasse para a gente como que você entrou nesse mundo, né? Claro, pelo fato de ser filho de um dos maiores políticos da história de Americana. Mas, naturalmente, você entrou aí nesse ramo, no ramo da política, no ramo da administração. Seu pai teve um papel importante nesse processo. Como tudo se encaminhou até você chegar a esse meio? Vamos começar lá de trás. Eu sou formado... Quantos anos você tem? Eu tenho 34 anos. 34. Sou formado em Direito, né, Advocacia, pela PUC Campinas. Eu tenho OAB, agora eu tô suspenso com a OAB porque eu não posso advogar estando como chefe de gabinete. Então não estou trabalhando na área, mas eu sou advogado de formação e também tenho minha carteirinha da OAB. E lá atrás eu sempre vivi a política, né? A política o ambiente da política é um ambiente muito pesado. O Rubens aqui, que já participou por alguns anos lá atrás, consegue falar até melhor. Então é um ambiente assim, é muita pressão, é muita cobrança, às vezes é muita baixaria, você tem que tomar muito cuidado, você tem que estar muito bem mentalmente e emocionalmente para que você consiga se manter equilibrado em tudo isso. E eu lá atrás via o quanto que fazia isso dentro da família, sofrer, era minha avó, mãe do meu pai que sofria, meus tios sofriam, minha mãe dentro de casa, eu como criança e tal. E eu tinha falado comigo mesmo assim, falei, cara, eu acho que não é isso que eu quero pra mim, eu penso, repenso, não sei se esse é o caminho que eu quero e tal.
Mas assim, era uma coisinha que eu sempre estava ali. Eu pegava o jornal, a primeira coisa que eu ia assistir, que eu ia ler, era as páginas da política. Era a movimentação política, era o que a cidade estava fazendo, era o que tal. Então, eu gostava muito, estava sempre lia jornal, revista, artigos, etc. A matéria que eu mais gostava na faculdade era Direito Administrativo, que é ligado a essa questão pública também, da área pública. E aí, tudo bem, meu pai é deputado, eu estudando, voltei, comecei a trabalhar, abri minhas empresas, eu tive 2 empresas já, uma no ramo da alimentação, outra no ramo de fotografia. E aí, estava tocando, né, as minhas empresas e tal, e aí meu pai, em 2020, né, ele chegou, era lá para fevereiro, por aí. Antes da eleição. Antes da eleição. Filho, vamos ter uma eleição e tal. Queria contar com a sua ajuda. Você consegue me ajudar nessa caminhada? Aí eu falei, pô pai, mas conta um pouco melhor, me explica qual que é o objetivo. Tá? Ó, o objetivo, como sempre, é ganhar a eleição. Né? Sair candidato e vou trabalhar para ganhar a eleição, mas essa tem uma pitada especial. Eu sempre sonhei em ser prefeito da cidade e essa é a minha última eleição. Se eu ganhar essa eleição... beleza, a gente continua, vamos tentar uma reeleição, mas se eu perder essa eleição, para mim eu já deu, vou pendurar minhas chuteiras, quem sabe vou voltar para a Itália, lá onde a maior parte da família tá lá, ainda mora lá. E aí eu falei, pô, aí você me pega de cara, aí não dá, né, cara? Aí como que você vai falar não? Né? Não dá para você falar não para um pedido desse. Eu falei, pai, vamos junto, vou trabalhar, vou fazer acontecer. Lendo aqui agora, faça acontecer. Exatamente, fazer acontecer. Vamos atrás e vamos trabalhar para que seu sonho se torne realidade e que eu também possa participar disso. E aí foi que ele me convidou, eu aceitei o convite para ser o coordenador de campanha dele. E uma experiência nova para você. Para mim era uma experiência nova. Eu participava no período eleitoral das últimas eleições dele, antes de ser candidato a prefeito, as 2 de deputado, para... mais na parte administrativa, na parte financeira, entender como funcionava, tal, prestação de contas. Mas nessa eu coloquei mais a mão na massa de rua, conversar, liderança, vereadores, etc. E fui criando. E aí depois veio o convite para participar com ele junto do governo como chefe de gabinete, que tem que ser uma pessoa de extrema confiança dele, né? E também tem que ser técnico a ponto de entender. Então, pela minha formação, por ser advogado, tá ali, entender como funciona o direito administrativo, o direito público, ele me fez esse convite. O Chico trabalha com a equipe dele, com a mesma equipe, faz quase 30 anos que ele tem a mesma equipe. Então, tinha muitas pessoas ao redor dele de confiança que ele colocou nas secretarias e aí ele falou, você gostaria que você fosse chefe de gabinete? E eu, bom, vamos para essa batalha aí junto e até agora está dando super certo. Qual a avaliação que você faz desse seu trabalho como chefe de gabinete? É um trabalho, tudo aquilo que eu falei no começo. Pressão, dor de cabeça, você tem que ter bastante confiança no que você está fazendo, mas eu costumo dizer que lá atrás eu fiz uma escolha e eu estou super confortável com essa escolha, do ponto de vista de eu sei que o trabalho que está sendo feito é um trabalho com seriedade, com honestidade, com hombridade e principalmente, eu costumo falar, com responsabilidade. Então eu durmo tranquilo em relação a isso. Ô Franco, qual seria... garrafa de água? Deixa eu só encher a taça aqui do Franco, por favor. Obrigado, junto com você. Isso, nesse calor, né? Ô Franco, qual seria o principal desafio hoje em Americana, para o futuro, inclusive, também? Eu acredito, Rubens, que a Americana tem alguns desafios. A gente sempre falei da questão da saúde e tal. A gente conseguiu progredir demais na questão da saúde, conseguimos progredir em outras áreas também, a área do esporte, a área da educação, a área da segurança pública. É claro que tem problemas também, como você disse no começo. Não é só problema e também não é só solução. A gente tem que melhorar e o trabalho é sempre você entregar uma prefeitura melhor do que você pegou. Meu pai sempre me disse isso como prefeito. Ele falou assim, o trabalho do prefeito, que você nunca vai resolver tudo, você nunca vai conseguir deixar a cidade um brinco 100%, isso não vai acontecer. Seja aqui ou seja em qualquer outro país, isso não vai acontecer. O que você tem que saber é trabalhar com responsabilidade e entregar uma prefeitura melhor do que você pegou quando você assumiu. E isso eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos fazendo. Dúvida nenhuma. Hoje o serviço de saúde é muito bem avaliado. Serviço de educação, 94% das famílias que têm as crianças em creche, no ensino infantil, no ensino médio, no ensino fundamental, elas aprovam a escola, aprovam a educação de Americana.
É assim também como a Gama, que está atingindo recordes em relação à captura, em relação à muralha digital, em relação a bloqueio mesmo de qualquer tipo de delito, de qualquer tipo de infração que vai ser cometida. Então, assim, eu acredito que nós avançamos em muitas áreas. Um desafio agora que nós temos em Americana é a questão da área, da água, é a questão do saneamento básico. A Americana tem um problema crônico, tem problemas já estamos falando disso já há quase 40 anos na cidade americana, e quando nós assumimos, nós imaginávamos um cenário que não foi o que estava posto ali. O cenário era pior do que a gente imaginava. Não tinha como saber. Não dava para saber. Não dava para saber porque muitos números ali eram colocados de uma maneira, o DAI tem aquilo, o DAI tem isso, o DAI tem o tratamento de água assim, tem o tratamento de esgoto daquele jeito e tal. Então a gente começou, quando nós assumimos, começamos a entender que o buraco era um pouco mais embaixo e tentar, junto ao que o prefeito tinha prometido avançar em saneamento, que foi feito, a gente teve muito avanço, teve muito investimento, mas ainda está aquém daquilo que a gente espera. Isso vai acontecer até o prefeito terminar esse mandato dele, temos mais 3 anos. Eu tenho certeza que isso vai acontecer e nós vamos melhorar ainda mais. Nós temos que melhorar em relação principalmente ao abastecimento de água em algumas regiões pontuais. Repito, melhorou muito. Quem me escuta aqui do Jardim Ipiranga Americana, da área baixa da Praia Azul, da Colina, de outros lugares, o abastecimento melhorou. Ele ainda é muito inconstante, porque a nossa rede é muito antiga, e a nossa rede tem que ser feita mudanças, tem que ser feita algumas obras de infraestrutura para que melhore o abastecimento. E também na questão do esgoto. A gente não é de se furtar, de se fugir das responsabilidades. Responsabilidades nós temos também e nós vamos fazer acontecer também na questão do saneamento básico, eu não tenho dúvida nenhuma. Então, hoje, eu julgo esse como um grande desafio. Enquanto o Franco bebe água, né? Já que você está falando de água, Franco, você falou sobre alguns bairros que nesse momento estão sentindo uma falta maior, um problema, não uma falta, mas alguns pontos, momentos, que o abastecimento ele é falho, né? Isso mostra que a situação não era assim, né? Então, se esses bairros estão sentindo agora, é porque esse problema não vinha acontecendo mais com tanta frequência, né? É isso que na verdade, Vladimir, é o seguinte, nós temos alguns problemas. Não é um problema recorrente. O problema de água americana, ele passava desde a captação até o tratamento, até a distribuição e a reservação. Você tinha sempre esses problemas. Eu sempre costumo falar, que eu lembro na campanha do meu pai de 2000, o pessoal comentava, para que ter balde se não tem água? E aí depois, em 2016, para que o mar se não tem água? Então, você vê que eu estou falando de 40 anos, né? 20, 30, 40 anos atrás já tinha esse problema. A gente tem, eu li esses dias uma matéria que o Liberal, em 1912, publicou que tinha problema de água naquela época na cidade. Então, assim, é um problema recorrente. Faltou investimento ao longo do tempo e você não vai conseguir fazer todo o investimento necessário em 4 anos. Isso demora, isso você tem. Agora, você tem que fazer para o próximo mandato, você tem que fazer no outro mandato, então a gente depende também de outros prefeitos aí para fazer todo esse acompanhamento. Nós vamos fazer a nossa parte. O que acontece momentaneamente é o seguinte, o Estado decretou emergência hídrica nas bacias do Rio Tietê e do Rio Piracicaba. A Americana capta a água do Rio Piracicaba. O que significa isso? Significa que, primeiro, está chovendo 90% a menos do que a gente imaginava que iria chover. Isso significa que a água ela está vindo muito mais suja para fazer o tratamento. A água ela vem muito mais com turbidez, ela vem muito mais suja. Ou seja, o tratamento ele é mais difícil de acontecer. Então, neste momento, a emergência hídrica que a gente vive é por conta disso. A gente consegue tratar, mas para os padrões de qualidade que a gente precisa entregar para a população, o tratamento ele é mais demorado. Você demora mais para decantar, você demora mais para flocular, você demora mais para filtrar. Então você entrega menos água para a população. Quando você entrega menos água para a população, você vai sentir a falta de água naquelas regiões que sim, antigamente também sentia. Parte alta dos bairros, às vezes em algum lugar onde a rede está mais antiga e não pode fazer a troca ainda porque você depende de uma outra válvula reguladora de pressão, aí você acaba indo para termos muito técnicos, vamos dizer assim. Então, para ser mais direto ao ponto, a oferta aqui. A questão nesse momento é a oferta menor. Tem água no rio? Tem. A água está muito suja. Está muito suja e está muito difícil de tratar. Então, nesse momento, a gente sim, estamos fazendo algumas manobras para quê?
Não adianta, deixa eu encher reservatório tal e depois tal e depois tal. Aí você vai deixar 6, 7 ou 8 regiões sem água. Então você faz o quê? Manda um pouco para aquele reservatório, manda um pouco para lá, um pouco para lá. Então o que está acontecendo hoje, o desabastecimento está sendo em horários específicos, entendeu? Às vezes a água chega por volta de 6, 7 horas da tarde, acaba 8, 9 horas, de madrugada ela enche as caixas d'água para quem tem água e ela volta a terminar por volta de 9, 10 horas da manhã. Então você não fica o dia inteiro sem água, entendeu? Você tem intermitência e esse é o trabalho que o DAI está fazendo para conseguir, com uma certa quantidade, atender a todos, entendeu? Para não deixar todo mundo sem água, vamos dizer assim. A curto prazo, como se resolve isso? Curto prazo é a chuva. Curto prazo é a chuva, porque a chuva, ela, vamos dizer, ela diminui essa sujidade, essa turbidez da água, ela purifica a água. Então, a curto prazo seria realmente a chuva. A médio e longo prazo tem alguns investimentos a ser feitos, seja numa nova estação de tratamento de água, seja numa nova mudança, ou aumento da existente, né? Não necessariamente uma nova, aumento da existente, um trabalho de perdas, que o trabalho de perdas o que é? Você mapear toda a rede, entender aonde você está perdendo mais, por que você está perdendo mais, só que o investimento é muito grande. Você tem uma ideia para fazer uma região igual bairro específico, Antônio Zanaga, nós estamos falando de quase 2 milhões de reais para fazer. Você imagina que nós temos mais pelo menos 10, 12 regiões igual a essa, para fazer só de perdas. Não estou falando ainda de fazer a nova estação de tratamento de água, entendeu? Então, assim, o investimento é muito grande, mas esse médio prazo seria uma ampliação da nossa atual estação de tratamento de água. Você precisa fazer uma reforma, praticamente um retrofit, uma reforma boa mesmo dos filtros hoje da atual ETA, que também vai, eu acredito, entre 1 a 2 anos. Você precisa fazer também uma troca em algumas tubulações da cidade e, além disso, também você tem que fazer um reservatório pulmão, que o que é? Você capta essa água, trata ela, manda para o reservatório pulmão e do reservatório pulmão ele vai para os reservatórios dos bairros. Então você tem ainda mais um armazenamento de quase 5 a 10 milhões de litros. E você, é possível fazer isso só com recurso da prefeitura? Muito difícil. Né? Porque é muito dinheiro, muito difícil, é muito dinheiro. Nós estamos falando para resolver um estudo que foi feito lá atrás, ano de 2022, com a FIP, que é a Fundação de Instituto de Pesquisas Econômicas, ela é ligada à à Universidade de São Paulo, a USP. Ela projetou que a Americana tem que ter um investimento de aproximadamente 1,5 bilhão de reais nos próximos 30 anos só no esgoto. Não estou falando da água aqui. Não estou falando da água. Só do esgoto. Nós temos que fazer uma estação de tratamento de esgoto nova. A nossa, que capta 70% do esgoto da cidade, ela não dá eficiência suficiente. Então, não tem mágica. Não tem mágica. Com o dinheiro da prefeitura você não consegue. Lembra que eu estou falando de esgoto. E o investimento da água? Da onde vai vir? Entendeu? Então, assim, você tem que saber tratar com isso. Nós estamos propondo um estudo para fazer a concessão do Departamento de Água e Esgoto, para trazer a iniciativa privada para junto da prefeitura, para que ela consiga fazer o investimento necessário em 30 anos, para que depois volte a propriedade do DAI para a Prefeitura de Americana. E lembrar que no meio do caminho nós temos o marco do saneamento, que é em 2032. Em 2032 você tem que estar tratando 80% de água, de esgoto, perdão, e tem que estar fazendo a distribuição de mais de 90% de água para a população. A distribuição de água a gente tem, tá? O que a gente precisa fazer é melhorar o mecanismo para que você entregue uma água com melhor qualidade e sem intermitência na distribuição. Isso é algo que politicamente, né, é sensível dizer, porque não dá voto o esgoto, né, o Franco? O que dá voto, as pessoas gostam de grandes obras serem entregues, serem inauguradas, isso tem que acontecer também, mas talvez até por isso que muitos negligenciaram lá atrás, né? Porque não dá voto, né? O esgoto ninguém vê. Então ninguém não chama a atenção do eleitor, mas é algo que precisa ser feito, não tem como, né? Não tenho dúvida disso, com certeza isso é uma coisa que alguns políticos pensam, e não tenho dúvida que isso talvez tenha sido um mantra para a cidade americana, lá atrás poderia ter sido investido, porque se cada um fizesse um pouquinho a cada mandato, hoje a gente estaria 100%. Exatamente. Mas não foi feito, mas a verdade é o seguinte, não adianta a gente ficar chorando pelo leite derramado, não adianta a gente ficar olhando, porque um não fez, porque o outro não fez, tal. Faltou um investimento da maioria dos que passaram. Isso é um fato.
Agora, não adianta a gente ficar só também jogando a culpa nisso. Nós vamos fazer a nossa parte. Eu tenho certeza que em 2030, quando terminar 2028, desculpa, quando terminar esse mandato do prefeito Chico, a gente vai estar muito melhor. Termina o mandato do Chico, talvez não termine a história Sardelli na prefeitura, né? Vamos ver. Estamos conversando com o Franco Sardelli, chefe de gabinete da Prefeitura de Americana. Quero mandar um abraço especial para o pessoal lá da Farmácia Prata, Farmácia Drogaria Prata 1. Tem promoção ainda, tá rolando a promoção a cada R$20 em compras. Na Drogaria e Farmácia Manipulação Prata 1, você ganha um cupom e concorre a uma moto novinha. A moto tá lá, hein? Tá inclusive exposta lá na farmácia. Se você quiser, vá lá, confere, já compra o seu produto e já preenche o seu cupom. Mandando um grande abraço para o Luiz da farmácia, também para os farmacêuticos, né? O filho do Luiz, o Bruno, também a Natália, né? Que é a nora do Luiz, a Melissa, todos os balconistas, os técnicos que são extremamente capacitados para ajudar você a tirar as dúvidas, além das técnicas do laboratório, pessoal da manipulação, do delivery, da farmácia popular. Tem remédio grátis, hein? Para diabetes, para asma, para hipertensão, por exemplo. Você tem remédios grátis lá na Farmácia Prata 1 e o sorteio da moto acontece em dezembro. Então, vá lá, preencha o seu cupom e concorra aí a uma moto 0 km. Já preencheu o cupom, Rubens Cunha, lá? Você não pode, né? Que se a gente vai propaganda. Porque sai o meu nome ali, aí fica pode. difícil. Vamos agradecer também a Auro Contabilidade. Auro Contabilidade, Xuxa Autopeças, Mauro Terraplanagem, Lucas Feitosa, Tudo para Pesca. A gente faz uma pesquisa aqui com todos os convidados, Franco. A maioria conta história, ninguém fala a realidade. Eu vou perguntar para você, pesca? Eu não pesco. Não pesco. Então, poderia mentir aqui também, mas não conta pesco. a história de pescador. Então, foi sincero. Pescador. Não pesca. A Drogaria Prata, Nação Construtora, Nação Imóveis, também a churrascaria e também a Nativas, né? A churrascaria e o Café Cassiano são os nossos parceiros aqui nesse projeto. Rubens? Eu quero aproveitar e fazer... Ô Franco, qual seria a importância da cidade ter um deputado? E outra coisa, como que é esse trabalho com o governador do estado? Rubens, eu acho que é uma pergunta super pertinente. Primeiro porque vamos pegar a história, o histórico de Americana em relação a deputados. A Americana já chegou a ter 4 deputados. Uma cidade de 200, na época, 218, 210 mil habitantes com 4 deputados. Era muita representatividade. Chico Sardelli, Cauê Macris, Antônio Mentor na Assembleia Legislativa. E você tinha também o Vanderlei Macris na Câmara dos Deputados. Sem contar o José Mentor, que era irmão do Antônio Mentor, que trabalhava muito por Americana também. Então, dependendo da conta, você pode chegar até 5 deputados. E naquela época, Americana, você imagina que você está em São Paulo ou você está em Brasília. O prefeito fica aqui em Americana. Tá? Então, quando você tem um representante lá, ô deputado, me ajuda, eu estou precisando recapear uma rua, eu estou precisando fazer uma estação de tratamento de água, deputado, eu estou precisando fazer uma estação de tratamento de esgoto, eu preciso que você cobre o ministro, eu preciso que você cobre o secretário. Então, o deputado, ele está lá no dia a dia, ele tem força política, ele tem o poder para chegar no secretário de meio ambiente e falar, cara, a Americana está precisando de uma estação de tratamento de água. Me traz o projeto que eu vou conseguir liberar essa verba para você. Então, você entende que fica mais rápido e mais fácil esse caminho? Corta caminho. Né? Você corta caminho. Hoje, o prefeito ele tem que fazer esse trabalho. Hoje, o prefeito, amanhã é quarta. Amanhã é quarta, ele vai estar em São Paulo, vai bater na porta do presidente da Leste, vai bater no Palácio do Planalto, tentar falar com o governador para que a gente consiga fazer esse meio de campo, entendeu? Porque não tem. Ele tem que ir lá, ele tem que fazer, às vezes, hoje, do deputado e também do prefeito. E aí eu digo, não é só... Porque o deputado que vai estar aqui, que é de Americana, ele não é de Americana só, ele é do estado de São Paulo. Mas ele sempre vai priorizar essa nossa micro-região. Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. Hortolândia e Sumaré. Essas são as cidades que quem está aqui, o deputado que tivesse de qualquer uma dessas cidades que eu mencionei, eles vão olhar para a região, entendeu? Hoje nós temos deputado em Sumaré e Hortolândia, se eu não me engano. Hortolândia, não sei se tem Ana Perugini de Hortolândia. Isso. Agora, não olham para... Nada contra os deputados, hein? Nada contra os deputados. Já ajudaram a Americana, eles trabalham pela cidade também, mas eles não são daqui. Eles não mandam um recurso. No final do dia, você cobra, vem 1 milhão, vem 1 milhão e 200. Um deputado hoje em dia tem quase 25, 30 milhões por ano para você mandar, tirando as emendas impositivas, as emendas de bancada para você mandar para a cidade. Então, se você tem alguém da região, olhando para a Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, vai chegar mais recurso para o prefeito, vai chegar uma unidade básica de saúde no seu bairro, vai chegar um recap na sua rua, vai chegar uma estação de tratamento de água mais próxima de você, a água vai vir com mais qualidade, vai chegar uma estação de tratamento de esgoto, porque ele vai estar lá
cobrando todos os dias os deputados, os secretários estaduais e os ministros. Então essa é a grande diferença de você ter um representante. E qual é a importância do governador aqui em Americana? O governador, vamos entender que é mais ou menos o trabalho prefeito igual ao governador, vereadores igual aos deputados. Então você tem os representantes ali dos bairros, você tem os representantes das cidades, você tem o representante da cidade e o representante do estado. Então esse é o trabalho, o governador é ele que libera as emendas, as verbas, manda os projetos de lei para a Assembleia e para a Câmara dos Deputados. Então a importância de você estar próximo dele é muito grande. Porque é ele, no fim do dia, é ele que vai liberar. Você vai cobrar os secretários, o secretário vai cobrar o governador e ele vai fazer a liberação dos programas, dos convênios e das emendas. Então, assim, explicando muito claro, você quer ter uma qualidade de vida melhor? Eleja um deputado da sua região. Eleja um deputado da sua região. Esquece ideologia. Eu sou mais de esquerda. Não tem problema, vota de alguém de esquerda, mas vota de alguém de esquerda da sua cidade, da sua região, de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa. Eu sou de direita, eu gosto do Bolsonaro, eu odeio o Lula. Vota de alguém de direita da sua região, Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa. Porque você vai ter um representante. Amanhã você pode ligar, meu amigo, eu votei em você. Como que tá aqui? Minha rua tá com problema, eu tô com um buraco na minha rua. Pô, vou mandar uma emenda pro prefeito aí para recapear a sua rua. Essa é a grande diferença. Essa é a diferença que a população tem que entender da maneira mais clara possível. A sua qualidade de vida pode melhorar você tendo um deputado da sua cidade. E você é já declaradamente pré-candidato a deputado, né? Como funciona? Por que pré-candidato? Quando que se define se vai ser candidato ou não? Explica pra gente. Vladimir, em primeiro lugar, uma candidatura você nunca decide ela sozinho. Você faz ela com um grupo, com um partido, com as pessoas que estão em volta, com a sua família, com os seus apoiadores. Você tem o seu grupo, você conversa com todos eles, o que você acha? Você acha que está precisando? Coloca o meu nome à disposição, o outro também coloca, vamos discutir isso junto. E depois que você chegou a um consenso dentro do seu grupo político, vamos lançar uma candidatura, vamos, aí você vai para o partido que fica em São Paulo. De São Paulo é Brasília, então tem todo um organograma partidário para que você consiga chegar até lá. E também tem a legislação eleitoral, que ela determina que você pode... na verdade, pré-candidato, você ainda é um pré-candidato, porque pré-candidato você vai ser de abril, que é o período das convenções, até agosto, que é quando começa a campanha. Ali você é um pré-candidato mesmo, depois você vira um candidato, né? Então, assim, lá atrás eu fiz esse trabalho de colocar meu nome à disposição, com um grupo, com um partido. O partido viu com bons olhos, falou, um nome jovem, um nome... Que é o PL. Que é o PL. Hoje eu sou filiado ao PL, sou presidente municipal do PL. Deixo bem claro que todos os meus ideais são ideais de direita. Eu gosto da direita, eu sou um libertário, vamos colocar assim. Eu gosto muito da iniciativa privada fazendo um intercâmbio com a iniciativa pública. Então eu gosto muito disso, sou conservador também, mas principalmente gosto das ideias de direita e das ideias liberais. Sou 100% aberto ao diálogo. Não é tudo que a direita está certa, não é tudo que a esquerda está errada, não é tudo que o centro é mais ou menos. Então acho que a gente tem que sempre ter um bom diálogo. Mas lá atrás, quando a gente começou a conversar, o partido viu com muito bons olhos. Você tem os ideais do partido, você já está trabalhando, tem uma certa experiência, que vai ter quase 6 anos de experiência no poder público, você tem seu pai, que te passa uma experiência absurda, então eu acho que é um caminho para a gente ainda ir trilhando ele. Mas hoje sim, meu nome está à disposição e tenho interesse, interesse em ser para ajudar a nossa cidade, Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa. E qual o próximo passo nesse processo? O próximo passo são as convenções, lá em abril. Continuar conversando com o partido, sempre com o partido, o que vocês acham, tal. É ajudar o partido e a região da melhor maneira possível. Americana, Santa Bárbara e Nova Odessa precisam ter um representante, precisam voltar a ter um representante na Alesp ou na Câmara dos Deputados. Agora eu tenho 2 assuntos. Um assunto do estacionamento rotativo da cidade, a Estapar. Como é que ficou essa situação a Zona Azul. Da Zona Azul? Foi encerrado o contrato? Não foi? Porque o pessoal pergunta, eu falei, agora é a hora do... Agora é a hora de você responder. Vamos ver. Na verdade é o seguinte, Rubens, Vladimir e a todos que nos acompanham aqui no RCTV News Podcast. A Estapar foi um contrato que foi feito pelo ex-prefeito Omar Najar em 2018. E ali foi feita uma licitação onde a empresa vencedora foi a Estapar. É uma empresa grande, ela está pelo Brasil inteiro. Se vocês forem aeroporto, shopping, é ela que explora.
E lá atrás, ela pagou uma outorga para a cidade americana para poder explorar por 10 anos o estacionamento rotativo. Essa outorga, se eu não me engano, na época foi de R$1,5 milhão de reais. Isso dá o quê? Teve uma disputa, ela ganhou e ela pagou esse valor para o município. Isso dá direito dela explorar por 10 anos o estacionamento rotativo do centro da cidade. Quando o prefeito Chico assumiu, já na campanha, ele se comprometeu em tirar as vagas de zona azul em volta dos hospitais, principalmente, e também reduzir, né, transformar a área azul realmente no centro. A gente estava com um centro muito expandido, eram quase 2.500 vagas, não fazia sentido aquele projeto que foi feito. E quando o prefeito Chico assumiu, no primeiro dia, eu lembro até hoje, ele saindo do gabinete e dando uma coletiva falando que, em conversa com a empresa, as vagas dos hospitais seriam tiradas ao redor dos hospitais, e a gente estava começando novas tratativas com a empresa. Isso passou 2 anos. Tá? O prefeito mandato, em 2 anos a gente voltou a rediscutir a Zona Azul com a empresa, que foi quando o prefeito determinou que o carro da multa, tinha um carrinho na cidade americana, que ele ficava com 4 câmeras assim em cima, em volta dele inteiro, passando e multando quem não tinha pago a Zona Azul. E era o carro da multa, todo mundo falava que era o carro da multa. Então o prefeito era contra isso, mas lembro, era um contrato que tinha sido feito lá atrás já. O prefeito não pode, eu sou contra, tira isso agora. Não é assim que funciona. Lembra que eu falei de responsabilidade. A gente sempre tem que ter responsabilidade com o dinheiro do pagador de impostos. Então o prefeito veio, trouxe para uma mesa de negociações a Estapar, onde ele falou, ó, não quero mais saber dessa fiscalização eletrônica. Está gerando muita multa, o pessoal está sendo muito penalizado por conta disso, eu quero que tire esse carro. E aí foi feito um aditivo contratual, onde seria retirado essa questão do carro. E depois de um tempo que aconteceu, a gente recebeu uma denúncia, e foi assinado pelas duas partes, estava em contrato. Depois de um tempo, a gente, era uma sexta-feira, recebeu um vídeo no WhatsApp do prefeito. Ele viu lá um carro com um insulfilme com 2 câmeras dentro do carro, escondidas. Aí o prefeito olhou e falou, mano, não é possível, como assim, cara? O que tá fazendo esse carro aqui? Tá em contrato, nós chamamos o pessoal, fomos para a imprensa, anunciamos que não teria mais o carro da multa. E aí, mas no dia, ele falou assim, ó, pode abrir uma comissão para investigar, que eu quero entender o que está acontecendo. E essa comissão foi formada chefe de gabinete, eu como fazendo parte da comissão, Adriano, secretário de obras, Marcelo, secretário de trânsito, Rafael de Barros, secretário de desenvolvimento econômico, e o Francisco Montezelo como representante da Secretaria de Negócios Jurídicos, e mais 3 vereadores junto, Levi Rossi, Lucas Leoncini e Leco Soares, participando como partícipes ali da comissão. E nós ficamos quase 90 dias trabalhando nessa comissão, porque não é simples, você tem que levantar provas, você tem que levantar sistemas, você tem que fazer uma auditoria completa, depoimento, ex-funcionário, funcionário, diretor, câmeras da cidade, por vendo onde que aquele carro passou. Então é um trabalho muito complicado. Aí você tem que notificar a empresa, para a empresa dar a resposta oficial, e aí você tem prazo de 10 dias para ela responder, 5 dias, e depois volta para a prefeitura pergunta de novo. Então é um trabalho árduo. Mas esse trabalho finalizou, a comissão foi finalizada, terminou, onde a comissão detectou um conjunto probatório muito robusto, muitas provas que falavam, cara, eles estavam usando esse carro para fiscalização. Então a gente terminou esse parecer, um parecer técnico. A empresa grande. negou em algum momento? Negou, na verdade, em todos os momentos, só que a gente tinha provas do sistema. A gente estava no sistema, acompanhando o sistema, vendo ali, o sistema ele emitia um tipo de um voucher que falava assim, ó, veículo não é multa, veículo fiscalizando. Notificado por vídeo monitoramento. Pô, mas estava escrito no contrato que não podia, estava escrito ali, no sistema falava isso. Então, opa, calma lá. E a gente, enfim, depoimento, muita coisa, que nós demos o parecer para um rompimento contratual. Sim, que do ponto de vista da comissão, esse contrato deveria ser quebrado, porque a empresa falhou e quebrou uma cláusula contratual. Então, foi isso que terminou. Hoje a Estapar ainda continua, agora esse processo já foi para a Secretaria de Negócios Jurídicos, que vai entender o processo, que aí são os técnicos que vão avaliar, entender e começar a notificar a empresa, pedir respostas oficiais dentro de um processo administrativo, para que depois vá para a mão do prefeito e ele tome a decisão de romper ou não romper o contrato. Pode não romper, pode ter um acordo, uma conversa, para que as coisas comecem a caminhar de forma tranquila.
O prefeito, desde quando ele assumiu, ele não concordava com esse contrato. O Vladimir Rubens e aos que nos assistem aqui. Só que tem uma palavra que é muito forte, se chama responsabilidade. Lembra que eu falei que a empresa pagou R$1,5 milhão lá atrás para participar? E ela tem o lucro dela por ser uma empresa fornecedora de serviços para a prefeitura. Se o prefeito quiser chegar e falar assim, quebra esse contrato agora, não quero mais saber, ele poderia muito bem ter feito isso. Sabe o que ia acontecer? Daqui 10 anos, o prefeito não ia ser mais prefeito, o prefeito não estaria mais lá, ia ser um outro prefeito. Certo dia ia chegar uma notificação do Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça. Ó, lembra aquele R$1,5 milhão lá que pagou? Você tem lucros cessantes, que é o que a empresa parou de receber, você tem danos, etc. Aquela conta de R$1,5 milhão hoje está em R$15 milhões, prefeito. Você precisa pagar aqui. Mas calma lá, eu não fiz essa dívida. Você não fez essa dívida, mas o prefeito que estava lá atrás, ele fez. Ele resolveu canetar que não queria mais. E agora a população... Quem vai pagar essa conta não é o prefeito que está lá. Quem vai pagar essa conta é a população. É a população que vai pagar no fim do dia esses 15 milhões, que era R$1,5 milhão, virou 15 milhões. Então é aí que eu falo, tem que ter responsabilidade. Não é eu quero fazer, ponto final. Não, fazer com responsabilidade. E tudo gira em torno disso que você falou, responsabilidade, né, Franco? Seja na questão do estacionamento, seja na questão do transporte coletivo, na questão da gestão ou não da saúde, nessa questão da concessão do DAE, que é tão polêmica, mas que as pessoas elas levam por um lado que muitas vezes não é a realidade, né? Não é uma venda, ninguém está dando um bem do município para uma empresa. É questão da responsabilidade na gestão, né? Porque, como você disse, uma hora a conta vem, né? Uma hora a conta chega. A Americana foi uma cidade que passou, sofreu muito com isso. O prefeito Chico, ele já pagou só nos primeiros 5 anos, que ele esteve os primeiros 4 anos de mandato, e esse primeiro ano do segundo mandato, um montante aproximado de R$500 milhões de dívida. 500 milhões de reais de dívida. Aí eu falo para você, imagina se esses 500 milhões de reais de dívida pudesse ter sido investido para a população. Entendeu? Então são escolhas lá atrás que foram mal feitas que acarretam agora numa dívida monstruosa. E essa dívida, a Americana ainda tem uma dívida muito alta. É muito alta a dívida da Prefeitura de Americana. Uma dívida que não foi feita pelo prefeito Chico, não foi feito também pelo ex-prefeito, que fez um trabalho correto com a cidade americana em relação ao pagamento das dívidas, etc. Ela vem vindo de lá de trás, entendeu? Então, assim, são escolhas lá feitas que a população fez e agora a população também paga por isso, entendeu? Porque o prefeito não vai chegar, não vou pagar essa dívida aí. A dívida vai continuar aumentando, meu amigo. Você tem que ser responsável, você tem que olhar para as próximas gerações, olhar e falar assim, ó, eu vou entregar uma prefeitura melhor para que não gaste tanto dinheiro com dívida e sim investimento em água, esgoto, saneamento, segurança, saúde e educação. Mas eu tenho uma última pergunta, que é alegria. Pelo menos vai ter um shopping dia 30 agora de outubro. Opa! Aí sim, hein? Isso é uma outra conquista muito legal, falar do shopping, Vladimir Rubens, que eu acho que é uma história que eu pude estar lá presente. O empresário que investiu aqui em Americana, no shopping, ele chama Roberto Restum. De onde ele é? Ele mora aqui em Campinas, mas ele é de São Paulo. Certo. E ele tem rede de roupas, varejo e tal, é um empresário muito bem sucedido. E quando a gente entrou na prefeitura, tinha um projeto de shopping que ele tinha, não tem mais interesse, tal, tudo documentado lá, com processo eletrônico, tal, não tem mais interesse, não vou mais fazer o shopping. Aí o prefeito ficou sabendo disso, falou, mas como assim, cara? Alguém estava andando com o projeto, aprovação, estava tudo caminhando, do nada, quis parar. Teve a pandemia, né, nesse meio tempo. Os 2 primeiros anos de mandato foram pandemia praticamente. E aí o prefeito, alguém consegue o telefone desse Roberto que eu vou ligar para ele. Tudo bem, vamos atrás, pega um com o outro. Chico tá aqui, o prefeito, o contato do Roberto. Ele pega, Roberto, você sou prefeito, acabei de assumir e tal, não sei o que, cara. Eu vi que você tinha um projeto de um shopping aqui, Americana precisa ter um shopping, cara, por que você parou e tal? Ele, Chico, deu uma desconversada e tal. Falou, um dia a gente marca, eu vou conversar com você e tal. E beleza, depois desse dia, cara, toda semana o prefeito ligava para ele. Toda semana o prefeito ligava para ele. Um dia eu entrei lá, terminou o expediente, aí fora do expediente, eu trato ele como pai, né? Durante o expediente eu trato ele como prefeito. Eu falei, pai, toda semana, cara, esse cara tá cansado, esse cara não vai vir aqui falar com você. Toda semana você tá ligando para ele, você tá enchendo ali, você tá, né, cutucando ele toda semana. Ele falou assim, cara, eu sei como funciona isso aí, eu já tenho 30 anos de vida pública, pode ficar tranquilo que eu sei que eu tô no caminho certo. E beleza.
certo dia, um mês depois, eu vou lá, tal, Franco, esse aqui é o Roberto que eu tô ligando. Eu falei, pô, Deu Roberto, certo. eu achava que você não ia vir aqui, você veio. Ele falou assim, cara, as primeiras vezes que eu tava falando com o prefeito, eu falei, pô, político, complicado, quem tá me ligando pra ir lá? É um projeto que eu já desisti, não vou querer fazer o shopping americano, tava muito burocrático fazer o processo, depois veio a pandemia, fechamento de loja, tal, não vou mais fazer e tal. Eu falei, cara, esse cara me ligou tanto, insistiu tanto, eu quero entender. E a gente, já muitas vezes, a gente pesquisava, né, o americanense, o que falta para americano? Em primeiro lugar da lista sempre era o shopping, o shopping, o shopping, o shopping. E o Chico começou a conversar com ele, tá? Ele gostou muito do Chico, eles viraram amigos. E ele falou, Chico, eu vou levar esse shopping americano, até você terminar o seu mandato, o shopping vai estar inaugurado. E aí, cara, foi uma força-tarefa dentro da prefeitura, o prefeito falou assim, ó, são mais de 150 milhões de reais de investimento na cidade, vai gerar mais de 200 empregos diretos, mais de 300, 400 empregos indiretos, investimento, retorno de imposto, ICMS, todo mundo tome isso como prioridade. E nós tomamos isso como prioridade. E agora, dia 30, vai ter a inauguração, o shopping está pronto aí. Lembrar as pessoas, ele fala, vocês têm prioridade em shopping e não tem prioridade em segurança. O shopping não é da prefeitura, não é a prefeitura que está fazendo o shopping. O shopping é da iniciativa privada. A prefeitura, ela apoia com celeridade, com os processos dele, que puder ajudar o empreendedor, vai ajudar. E foi isso que a prefeitura fez. E por isso, toda vez, pode ver, toda vez que o Roberto fala por aí, ele vai falar, pô, eu vim para Americana por causa desse cara aqui, que é o prefeito Chico Sardelli. Então, eu fico muito contente em falar desse assunto. Ô Franco, a gente está caminhando para o encerramento, passou muito rápido, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua vida pessoal, né? O que você gosta de fazer nas poucas horas vagas, fala um pouco sobre a família, conta um pouco pra gente. Franco, ele é casado com a Laura é uma médica dermatologista, nós nos conhecemos lá em 2013 e nos casamos em 2018. Nós nos conhecemos dia 23 de novembro de 2013 e nos casamos dia 27 de julho de 2018. E desse nosso relacionamento, desse nosso amor, nós temos o Frederico, né, que é o meu filho, ele tem 5 anos de idade, vai fazer 6 agora, dia 10 de fevereiro, e também agora ela está grávida de 5 meses, Olha tem a só. Martina vindo aí, a Martina agora é uma menina, exato. Então o Franco, nesse tempo dele livre, que na verdade depois do advento desse senhorzinho aqui, não tem mais tempo livre. Todo mundo que trabalha sabe que não tem mais tempo livre, porque é o tempo inteiro, é 24 horas por dia e 7 dias por semana você tá, o pessoal Conectado. conversando, falando e tal. Mas quando eu consigo ter um tempo, eu dedico esse tempo primeiro para a família, tô junto com eles, a gente sai, assiste um filme, vamos comer alguma coisa, vamos num teatro, num parque de diversões com o Fred, vamos viajar um pouco. Então, em primeiro lugar, a família. Em segundo lugar, eu tento focar um pouco na minha saúde também, fazer um pouco de atividade física, né? Porque hoje em dia é tudo muito estressante, você precisa extravasar um pouco, eu acabo extravasando Qual atividade? na atividade física. Eu faço academia e caminhada. Tá. Eu levanto um pouco de peso e faço caminhada. E terceiro lugar, minha paixão é o São Paulo Futebol Clube. Tá difícil, não tá fácil, não tá muito fácil. Mas eu acompanho bastante. Eu fiquei imaginando nesse jogo, você e seu pai. A gente não assiste mais jogo junto, não. Não assistimos mais jogo junto, não. Ele Não assiste tem na jeito. casa dele e eu assisto em casa. Senão dá briga. Minha mãe fica só ali no meio tentando, não, calma, pá, não vamos assistir não, vamos para outro lugar. Mas não dá. Então, meu segundo grande amor, depois da família aí, é o São Paulo. E eu sempre falo, depois de jogo, depois desse final de semana que aconteceu, eu falei assim, ô Laura, Não vou mais ver. eu não ganho nada com isso aqui, eu só perco. Eu perco saúde, eu perco cabelo, eu perco paciência, eu perco tudo, perco tempo com você pra ficar assistindo essa bobagem aqui. E aí depois já Mas tem no jogo, próximo você quarta-feira vai tá tá lá. assistindo de novo, não tem como, é uma paixão, né? Eu queria que você deixasse uma mensagem, Franco, pra gente encerrar, né? Uma mensagem pro povo de Americana, pro povo da nossa região. Muitos que já te conhecem, outros que estão te conhecendo agora. Deixa uma mensagem aí pro final para agradecer já essa receptividade que você tem encontrado. Né? Primeiramente, gostaria de agradecer a vocês pelo espaço aqui, Rubens, Vladimir, a toda a equipe do RCTV News Podcast. É sempre um prazer estar aqui falando com vocês. Me chamem, eu sou uma pessoa totalmente acessível. As pessoas às vezes me procuram no Instagram para conversar comigo, eu passo, tirando aqueles que faltam com respeito, esses eu não gosto de conversar.
E é você mesmo que administra o Instagram? Eu mesmo. Quando você vê lá postando, sou eu mesmo Sim. que faço, eu mesmo que estou lá respondendo. Então, assim, primeiramente agradecer a população da cidade, primeiramente a vocês, né? Acabei de agradecer, Sim. e também a população da cidade de Americana, que tem nos apoiado muito ao longo desse processo, e deixar eles com a tranquilidade que sempre a gente faz tudo pautado na responsabilidade, legalidade e na qualidade de vida da população de Americana. Então eles têm nos apoiado muito. O prefeito Chico Sardelli, na primeira eleição dele, ele teve 40% dos votos. Na segunda eleição dele, ele teve 85% dos votos. É o recorde das eleições suplementares de Americana, das eleições comuns da cidade americana. Foi o recorde. A Americana nunca teve um prefeito com 85%. A não ser uma vez que teve aquela eleição suplementar, que o prefeito foi cassado, e aí teve uma segunda eleição ali. Mas então é um recorde de votação. Então eu só tenho que agradecer a cidade americana e deixar a cidade americana tranquila que nós estamos trabalhando sempre para a melhor qualidade de vida da população. Entregar mais saúde, infraestrutura, segurança e saneamento básico, junto com a educação, é o nosso desafio e nós estamos fazendo isso. Então é só agradecer pela caminhada. Crítica nós precisamos escutar, elas fazem parte do dia a dia e nós não furtamos de escutar e entender as críticas. Aquelas que têm respeito, a gente escuta, anota e vai atrás para resolver. Aquelas que não têm falta de respeito, essa aí a gente não tolera, porque o Brasil já está cansado de falta de respeito. Então, eu acho que essa é a nossa mensagem e agradeço demais pela oportunidade de estar aqui. Vamos agradecer, em primeiro lugar, a Deus, né? A todos vocês. Senhor meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse privilégio de estar aqui com o Franco, com o Vladimir, com o Leon, com o Eduardo, a sua filha Ana, a todos vocês. Vocês que estão acompanhando aí nas redes sociais, muito obrigado e vão compartilhando, se inscreva no canal. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Rubão, até quarta-feira que vem então, Rubão. Boa semana. Até quarta-feira que vem. Você pode compartilhar aí, viu? Olha, esse nosso amigo, olha, compartilhe e se inscreva no canal. Depois passa o endereço do seu cabeleireiro, viu? Muito bom. Ficou bom o cabelo. Ficou bom, né? Vamos recomendar. E ele é São Paulino. Então tá explicado. Franco, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui sempre. Obrigado ao Leon também, que está sempre conosco, nos auxiliando aí nessas entrevistas. Obrigado ao Eduardo, a Ana, toda a equipe da FAZ. Muito obrigado a você que esteve conosco. Quarta-feira que vem, às 18h30, a gente está de volta, se Deus quiser. Até lá, boa semana para todos. Eu já estou com a arte aqui. O que é o sucesso? Para um comerciante, pode ser clientes fiéis. Para uma pequena empresa, talvez equilíbrio financeiro. Para um investidor, resultados. Cada empresa e gestão tem seus próprios desafios. Mas a certeza é que o sucesso não acontece sozinho. Nós precisamos de parceiros e aliados para enxergar além dos números, acreditar em algo maior, inovar, evoluir e crescer. A Aro Contabilidade oferece soluções personalizadas com suporte completo além do convencional. Do societário ao planejamento, do trabalhista ao tributário, da gestão fiscal à estratégia, do compliance à LGPD, do Big Data à análise de dados, do blockchain à cloud computing. Sempre unindo expertise e inovação para atender todas as necessidades contábeis de seus clientes com excelência. Com 4 unidades localizadas em Americana, São Paulo, Limeira e Santa Bárbara do Oeste. 180 colaboradores, mais de 2.000 clientes. 25 anos de um compromisso que nos leva além. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Jucha Autopeças está de casa nova. Agora estamos na Avenida Anhanguera,
Número 300, no Jardim Conceição, em Santa Bárbara do Oeste, em um espaço mais amplo, organizado e preparado para oferecer ainda mais conforto e praticidade. Chegou o momento de mostrar a você uma nova fase da nossa história. Você vai encontrar muito mais opções de peças, diversidades completa de produtos para cuidar do seu veículo com qualidade. Tudo isso em um local de fácil acesso, com pontos estratégicos para estacionar e chegar sem complicação. Venha nos visitar e tomar aquele cafezinho no ponto, Avenida Anhanguera, número 300. Também entregamos para você no seu endereço, com agilidade e segurança. Xuxa Autopeças, mais estrutura, mais agilidade, mais perto de você. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca, iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Rua do Cobre, 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Mauro Terraplenagem, para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e Locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e Locação, Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola, com telefone 3458-6017, WhatsApp 19-99781-8058. Mauro Terraplenagem. Pai, você sabe qual é a farmácia que vai sortear uma moto novinha? Claro que eu sei, meu filho. É a Farmácia e Manipulação Prata 1. Na Farmácia e Manipulação Prata 1 tem medicamentos a preços acessíveis. Lá tem a Farmácia Popular, onde você pode conseguir medicamentos de graça para doenças como diabetes, hipertensão e rinite. Também tem um laboratório de manipulação que prepara os melhores medicamentos para o bem-estar de toda a comunidade. A Farmácia e Manipulação Prata 1 está comemorando 44 anos e preparando uma festa incrível. Então vamos aproveitar, pai. Vamos lá, filho. A Farmácia Drogaria Prata 1 fica na Avenida da Indústria, 650, no Jardim Pérola, em Santa Bárbara do Oeste. O telefone é o 3457-9430. Comprar um imóvel é um momento tão especial, tão importante na vida da gente, não é mesmo? E eu ouso dizer, muito emocionante também. Seja ele o primeiro imóvel ou como investidor. Conseguir o meu próximo imóvel. Sabe por quê? Porque é uma conquista, é uma realização de sonhos, é uma vitória. E falando em sonhos, a Nação Imóveis está aqui para ajudar você a realizar esse sonho. Nós temos o imóvel ideal para você. Trabalhamos com todos os tipos de imóveis residenciais, pequeno, médio e alto padrão, comercial, industrial. Atendemos todo o território nacional e internacional também. Já realizamos sonhos fora do Brasil também. Você está procurando o seu imóvel? Nós temos para você o imóvel que você merece, que você sonha. Eu, Jéssica, e toda a minha equipe estamos preparados, esperando você para realizar esse sonho junto com você. Chame aí, vem com a Nação Imóveis, vem realizar o seu sonho. Quer construir sem ter dor de cabeça? É aqui com a Nação Construtora. A Nação Construtora cuida de tudo para você, desde ali do rascunho do seu projeto até o término da sua obra. Esse término, quero dizer, até ali com acabamento, tudo prontinho para você desfrutar. Construímos todos os tipos de imóveis residenciais, comerciais, industriais também, pequeno, médio e alto padrão. Você quer construir
e não sabe por onde começar? Comece agora. Chame aí. Eu, Jéssica, da Nação Construtora, e toda a minha equipe estamos aqui prontamente para te atender e construir o seu sonho junto com você. Vem com a gente, vem com a Nação Construtora.